escrever contos a partir das canções de Chico Buarque. Ronaldo Bressane, nosso entrevistado de hoje, reuniu 10 escritores brasileiros e estrangeiros que aceitaram o desafio. O resultado é o livro Essa História Está Diferente, 10 contos para canções de Chico Buarque. Um livro que nos mostra, como alerta Bressane, a possibilidade de se reinventar histórias. Na Dica de Leituras, os contos de Luiz Braz, autor de Paraíso Líquido, e os contos de José Cândido de Carvalho, que escreveu Se Eu Morrer, Telefone para o Céu. O Leituras conversa agora com Ronaldo Bressane. Essa história está diferente, 10 contos para canções de Chico Buarque. Como é que surge a ideia dessa antologia? Como é que foi feito esse trabalho? Bom, a ideia mesmo foi do Rodrigo Teixeira, que é um produtor de cinema de São Paulo, quer dizer, na verdade carioca, mas mora em São Paulo, da RT Features. Ele já tinha feito Amores Expressos, que é uma outra série literária, que ele enviou uns escritores para várias cidades do mundo. Tem a Camisa 13, né, que são livros ligados ao futebol, né? E aí ele teve essa ideia de fazer um livro que juntasse 10 escritores falando, usando, né, se inspirando, baseando-se numa canção do Chico Buarque. E aí então ele é o cartola, vamos dizer, do clube aí, e eu sou o técnico, né? Eu fui escalado para escalar os craques do time, né? E aí depois a gente fez uma parceria com a Companhia das Letras, que seria o estádio aí onde o time foi jogar, e a Caixa é o patrocinador do time, né? Então, acho que essa metáfora dá para explicar aí como funciona. Agora, como é que foi essa relação? Quer dizer, o Chico Buarque teve alguma participação? Ele teve alguma interferência? Nada, zero. A única interferência que ele teve, na verdade, foi porque assim, o cancioneiro dele ficou aberto para os escritores escolherem o que quisessem, mas ele estava começando a pensar no livro Leite Derramado, e que é mais ou menos inspirado no Velho Francisco. Então ele pediu para a gente não usar essa música. Essa foi a única interferência que ele fez. Nunca leu, nunca se falou de nenhum escritor, nada assim. Só leu depois de pronto. Agora, o resultado final, né? Quer dizer, são escritores os mais diversos, né? Quer dizer, cada um com uma linguagem, cada um com uma forma de expressão, né? Como foi feita a seleção dos escritores? Então, tem dois aspectos aí que a gente pensou. Um deles era de tentar fugir um pouco do Rio de Janeiro, assim, não por preconceito, né? Mas como a obra do Chico é muito marcadamente, embora seja muito brasileira, mas é muito marcadamente carioca, né? A gente falou, vamos pensar em universalizar a obra do Chico, né? E então, sei lá, de repente vamos procurar escritores de vários lugares do Brasil e, por que não, de outros lugares do mundo, né? E a ideia, e aí o segundo aspecto é esse, que a gente queria expandir as ideias do Chico contidas nas canções, né? E pensou em também aproximar-se do universo hispânico, né? Que também, de certa maneira, o Chico também está incluído. Tem várias músicas dele que são cantadas em espanhol, né? Ele tem uma chegada forte no universo hispânico. A gente queria também alguém do mundo lusófono de fora do Brasil, né? Então isso norteou um pouco. Aí tem o terceiro aspecto, que aí a minha ideia era, ao contrário do Dunga, né, que gosta de usar jogadores todos iguais, assim, certinhos, coerentes, a minha ideia era de ser incoerente, né? Então eu procurei escritores que fossem o mais distintos possíveis um do outro, assim, que tivessem registros literários absolutamente diferentes, que fosse uma surpresa para o leitor, né? Então, para mim foi muito divertido, né, porque ao mesmo tempo que foi uma diversão escalar o time, né? Toda vez que chegava um texto novo, eu falava, nossa, eu esperava outra coisa, sabe? Então, acho que é uma surpresa esse livro. Cada virada de página você tem uma surpresa ali. A gente estava falando um pouco sobre essa diversidade. Me chama, por exemplo, a atenção de dois autores que são praticamente opostos, né? Como o Mia Couto e o Mário Beillati, né? Quer dizer, eles são vertentes totalmente diversas, né? Produzem os textos em cima de canções relativamente líricas do Chico Buarque, né? Quer dizer,
Mas mantém-se esse padrão deles, né? Quer dizer, como é que foi isso aí também? Então, foi, como eu te disse, uma surpresa, né? Mas inclusive o jeito como cada escritor se aproximou da canção, né? O Belattin é um escritor mexicano, né? Que morou no Peru. E no Peru ele começou a conhecer a obra do Chico Buarque. Os pais dele ouviam em casa o Cancioneiro do Chico. E é por isso que ele escolheu Construção, que é uma música clássica brasileira já, né? Uma música dos anos 70, né? Só que o jeito como ele usa essa música no conto é totalmente diferente do jeito como o Miyakoto usa, né? O Miyakoto ele vai num registro mais lírico mesmo, então até um pouco mais colado a música assim do que o Belattin, né? Embora ele cite muitas vezes a própria música dentro do conto, né? É um conto bastante lírico, é um conto romântico, né? Ou seja, bastante colado à mensagem original da música, né? Mas a do Belattin não tem nada a ver, assim, é quase uma desconstrução da construção. E isso acho que faz o livro ser tão interessante, né? Agora, também uma coisa interessante é a forma como esses autores trabalharam as músicas, né? Quer dizer, porque alguns se apegaram muito quase que à narrativa mesmo do conto, né? Da canção. Né? Quase outros até, por exemplo, a Carola, ela fez uma coisa interessante, porque ela parte do sentido da música, né? E constrói um outro conto com o mesmo sentido, né? Isso. Quer dizer, esses trabalhos todos também, eles tiveram plena liberdade para fazer. Sim, assim, a gente deu 2 meses para cada um escrever e 30 mil caracteres. Pode fazer o que quiser, 30 mil caracteres. Só que o Veríssimo, por exemplo, descumpriu o prazo, ele demorou acho que 3 meses e mandou 15 mil toques, né? Mas é um conto fenomenal, é o conto do jeito que tinha que ser mesmo. E esse é um dos contos mais colados mesmo à narrativa da música, né? Que é a Feijoada Completa, né? Ele praticamente ele pega a Feijoada Completa e transforma numa comédia da vida privada, né? Já o Noll, por exemplo, ele pegou Vitrines e transformou numa novela gótica erótica, né? E bastante diferente do que está contado na música, né? E extrapolou completamente o tamanho. Acho que ele entregou 90 mil toques, uma coisa assim. Só que ele escreveu em 2 semanas, né? Então tem essa dinâmica que também foi curiosa, mas basicamente foi isso, assim, depois do convite os autores escreviam em, sei lá, 2 meses no máximo mesmo, 1 mês, e a partir de 2008, a gente começou, a ideia veio de 2007, mas a gente começou já os convites em 2008, né, e a gente lançou agora porque a gente achou o melhor momento também, né. Agora, os desdobramentos, de certa forma, desses contos, né? Porque me parece que alguns já estão contratados para se transformar em cinema, ou pelo menos pediu-se para se pensar um pouco numa estrutura de cinema. Como é isso? O Rodrigo é produtor de cinema, né? Por exemplo, ele está produzindo agora o Heleno, né? O filme sobre o jogador Heleno de Freitas. E então, sei lá, uma das coisas interessantes para ele como produtor era justamente a possibilidade de transformar essas narrativas em filmes, ou uma minissérie de TV, enfim. Então, a gente sugeriu aos autores, né, que pensassem de uma maneira bastante visual, né, bastante audiovisual, assim. Talvez com vistas a, quem sabe, um dia, transformar isso numa obra audiovisual, né, sei lá, num capítulo de uma minissérie, num filme, num videogame, sei lá. Enfim, mas nada foi determinado de saída, assim. Mas é curioso que, por exemplo, a Carola Saavedra, ela tem um tipo de texto muito intimista, assim, muito... os primeiros livros dela são narrados por uma voz extremamente psicológica, ligada a sentimentos, emoções. E nesse texto ela brincou com a estrutura do roteiro mesmo, né? Então é praticamente quase um roteiro o conto dela, né? Isso também trouxe coisas muito interessantes assim para a escrita de cada um, né? Acho que trouxe uma novidade para como cada um escreve, né? Ou seja, essa foi uma espécie de provocação
a cada escritor, né? Escrever de repente de uma forma diferente. Mas muito se mantém assim dentro do espírito mesmo de sua narrativa. Por exemplo, o André Santana. Todos são exatamente o estilo deles, mas a provocação de alguma maneira está lá. Assim. O André Santana ele trabalha muito com aquela questão da oralidade e é engraçado porque ele faz quase que uma alegoria em cima da música, né? Quer dizer, ele subverte todo o clima da música, né? Também isso, de certa forma, foram surpresas? Foram, assim, esse conto do André é fantástico, né? Porque ele parte ali do Brejo da Cruz, né? Que tem aquelas crianças que comiam luz, que é quase uma música feliz, né? Mas se você presta um pouco atenção na letra, não é nada feliz, né? São crianças de rua, né? E ele, na verdade, ele pegou uma violência que estava só esboçada ali, que é esboçada em muitas canções do Chico, que é um compositor e é um intelectual que tem questões políticas, sociais muito flagrantes ali no seu trabalho, em determinados setores, né? E aí ele acelerou isso, ele intensificou essa violência que estava ali só esboçada ao máximo, né? Então é uma história violentíssima, na verdade, que ele conta, né? Embora tenha até uns momentos engraçados, assim, por conta da linguagem louca do André, né? Que sempre fica em cima daquela repetição e aquele looping, né? E mesmo para o André foi interessante porque ele viu a canção, que é uma canção não narrativa, né? O Chico tem canções narrativas, mesmo são histórias, mas essa é uma canção não narrativa, e ele explorou ao máximo essa não narratividade no seu texto, de forma que o conto ele tem uma simultaneidade de tempos, né? Ele não tem um tempo muito marcado entre o que é hoje, o que é amanhã, o que foi ontem, né? Os tempos são todos simultâneos, então aquelas crianças, elas são vários personagens mutantes que ficam se metamorfoseando em várias outras entidades ficcionais, né? Para mim, como organizador, é um resultado incrível, né? A gente nunca espera o que vai acontecer, né? Somente quando a gente dá liberdade, né? Não fica cerceando muito, sempre tem coisa boa, né? Agora, o Chico, ele é um cronista mesmo, né? Tem esse aspecto de crônica mesmo nas letras dele, né? E muitos, assim, a grande opção foi por textos não crônicos, né? Quer dizer, por entre crônicas mesmo, né? A própria construção que você... Mas ela própria se desconstrói na própria música, né? Quer dizer, isso também foi uma surpresa, quer dizer, essa seleção dos autores também, de certa forma, os surpreendeu? Assim, né? Se você pega, por exemplo, o Cadão Volpato, né? Que ele pegou Carioca, né? Que é uma crônica do Rio de Janeiro muito clara ali, né? Tapioca, quentinha, não sei o quê. Vai ter baile funk, né? E não tem nada disso no conto dele, assim, não tem absolutamente nada. Do conto dele, além de ele narrar essa ausência de carioquidade, carioquismo, porque se passa em São Paulo a história, né? Ele também, ele narra pelo que ele não narra, assim, é uma história meio que ele está sempre preocupado com aquilo que não é dito, né? Então isso também, de alguma maneira, a ausência de crônica foi o que norteou, assim, não, a crônica fica aqui para cá, eu vou para lá, né? Por outro lado, você tem um cronista, que é um dos melhores cronistas do Brasil hoje, né? Talvez um dos melhores textos do Brasil em jornal hoje, que é do Chico Sá, que também foi para o outro lado. Ele quis fazer um conto mesmo, e o conto é uma coisa totalmente diferente. Para ele foi uma aventura também, pensar na concisão, na contenção e no impacto que o conto deve ter ali, né? Então, ele pegou folhetim e partiu de uma história pessoal dele ali. E a única coisa que sobrou da música mesmo foi o corte de cetim, que é capital para o entendimento da história, né? Mas é um registro de conto, não de crônica. Acho que não tem nenhum texto ali que tem registro de crônica mesmo. Talvez um pouco do Veríssimo, né? O Veríssimo, ele acaba seguindo a sua trajetória normal de cronista, mas ele é interessante porque ele foge da crônica do Chico, né? Embora ele se aproxime, mas ele conta uma outra história também, né? Quer dizer, há quase que um diálogo entre dois narradores ali, né? O Veríssimo, o genial dele é que ele pega aqueles personagens que estão esboçados ali no Feijoada Completa, né?
bota mais água no feijão e tal, que vai chegar uma galera aí. E ele fala, bom, quem são esses caras, né? Quem é essa galera? Quem é essa mulher que vai botar água no feijão? E ele já imagina a Jeanne Moreau, sabe? Ela já pensa ali já vai para outro lado, né? Mas é um texto que fala muito de uma certa situação, né? O cara que joga bola e vai levar os amigos para casa para comer uma feijoada depois, é uma coisa muito brasileira, talvez até muito carioca também. Mas é muito Veríssimo, né? Principalmente nos diálogos que são sensacionais, né? Como sempre, né? Veríssimo é aquele craque que entra em campo e sempre passa a bola direito, né? Tem zero erro ali de passe, de drible, né? Nunca perde a bola para o adversário. Né? E embora ele tenha demorado para entregar o conto, ele é de uma agilidade danada, né, na escrita. É impressionante, né? O cara faz muita coisa, né? Ele está escrevendo uns textos por dia lá para o Estadão, né? Para a Copa do Mundo e continua fazendo as coisas dele, né? É impressionante. A gente não presta tanta atenção porque o Veríssimo parece que está sempre aí, né? Desde sempre. Mas o cara tem uma regularidade espantosa, né? É muito difícil você conquistar essa regularidade no ofício da escrita, né? Ronaldo, essa é a primeira antologia que você organiza, essa é a sua primeira experiência na organização de antologia. Como é que foi isso? Foi tranquilo, porque eu sou editor, né? Eu já editei outros livros, né? Eu sou jornalista, então eu já editei revistas também, então essa coisa de reunir pessoas diferentes de várias áreas, é o que eu sempre busquei, assim, né? Uma das coisas que eu sempre gostei de fazer é festa. E eu sempre gostei de trazer gente muito diferente, né? E já cansei de ver, sei lá, casais se formarem em festas que eu faço muito estranhos. Assim, falando, nossa, fulano tá com fulana, né? E 5 anos depois eu já vem com um moleque de 3 anos. Nem sempre isso acontece. Padrinhar. Nem sempre isso acontece, mas já aconteceu, né? Então, uma das coisas que eu sempre gostei de fazer é causar esse atrito, causar um ruído mesmo, né? Uma estranheza, assim, mostrar um pernambucano para um gaúcho, sabe? Umas coisas assim. Então, para mim foi super tranquilo e divertido de fazer. Foi uma festa mesmo. E a partir de agora, né? Quer dizer, vocês têm outro projeto, tá esboçando outra coisa? Fazer Caetano Veloso, sei lá, fazer Vinícius, enfim. Não, tem vários outros projetos aí, mas de antologia nenhuma, assim. Tem umas antologias que eu vou participar como contista, né? Mas antologia, por enquanto, não tem nada, não. Pois é, você não ficou tentado também em escrever nenhum conto para antologia? Pois é, mas você viu a experiência do Romário, né? Que jogador, queria ser técnico, ao mesmo tempo não deu certo, né? Eu achei que era melhor ficar como organizador, cobrar os prazos, né? Ficar ali editando o texto e tal, porque acho que ou você faz uma coisa direito, ou você faz outra, né? Não que, sei lá, de repente alguém pode fazer direito, mas eu não ia fazer direito, assim. Achei que melhor eu ficar só gerindo ali a turma. Maravilha. Ronaldo, obrigado por sua participação aqui no Obrigado a vocês, obrigado para vocês também. O conto é sempre surpreendente pelas possibilidades literárias que aponta. Embora injustamente visto como literatura menor, sua riqueza hoje já ganha maior consistência. Quase chega aos status que ganhou ali pela década de 1970. Um dos reinventores contemporâneos do conto é Luiz Braz. O ficcional autor nascido em Cobra Norato se dedica à literatura infantil e à ficção científica. Seu mais novo livro, Paraíso Líquido, vem com 13 contos onde o universo está mudado, inexistem fronteiras físicas e os sonhos estão desfeitos. Sim, é possível apontar para uma recorrência comum na ficção científica, esta visão da degradação universal. Mas Luiz Braz não fica por aí. Sua literatura tem um tempero aprendido na hoje chamada literatura de denúncia social. Nada mais explícito, mas ainda aqui interessa ao escritor o homem e sua condição, sua sobrevivência, seus pré-requisitos humanos. Daí fugir do comum de monstros intergalácticos para recair sobre o real de um mundo, de um homem desesperançados e sem muitas perspectivas. Novamente, enfim, uma reflexão sobre a condição humana. Mas nem só do fantástico mundo interplanetário se alimenta a nossa contística. Há um fantástico menor, sobrevivente nas pequenas cidades, nos microcosmos interioranos. E mestre nestas narrativas foi José Cândido de Carvalho. A José Olímpio acaba de fazer uma segunda edição de seu livro de contos, Se Eu Morrer, Telefone para o Céu, onde enfeixa uma série de pequenos contos, quase piadas, contando da vida e das invencionices
do que o escritor chamava de nosso povinho. O curioso da literatura de José Cândido de Carvalho é que ele, em parte, se esconde num humor aberto, escrachado. Embora traga nos costados toda a tradição do picaresco, seu texto fala de um país lúdico, capaz de brincar com suas mais intensas misérias. Seus personagens, sempre com nomes bem estranhos, caminham trilhos tortos, improváveis, mas sempre intensamente realistas. Não há dúvida, é o Brasil mais profundo que se espelha em sua escrita. Duas possibilidades de mundo real, Paraíso Líquido, de Luiz Braz, e Se Eu Morrer, Telefone para o Céu, de José Cândido de Carvalho. O Leituras de hoje fica por aqui e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.